Já era tarde da noite, estava um breu total lá fora, mas meus cães nos deram a oportunidade de sair daquela situação com vida. Assim o senhor José nos começou a contar o que ele passou há 50 anos atrás. Eu era um rapaz de 19 anos na época, foi no ano de 1970 para ser mais exato. Eu, meu pai e outros moradores de um pequeno povoado, que prefiro não informar o local, fomos contratados por um grande fazendeiro que havia comprado as terras vizinhas, e queria desmátá-las para que pudesse passar com seu gado. Esse fazendeiro chamado Benício tinha 2 filhos, um chamado Francisco, que também tinha 19 anos, e Maria, que à época tinha apenas 6 anos de idade. Francisco era o maior orgulho de seu pai, pois estudava para ser pecuarista, além de já ter estudado administração, para continuar os negócios do pai quando esse decidisse descansar. Apesar da pouca idade, Francisco já era muito rico, porém o que tinha de dinheiro o rapaz também tinha de humildade, e tratava a todos igualmente. Logo nos tornamos os melhores amigos do mundo e assim começamos a desmatar aquelas terras. Francisco, que estava de férias da faculdade, às vezes ia com a gente para fazer reconhecimento daquele lugar, para saber as melhores áreas para pastagens. O terreno era muito extenso e de difícil acesso, mas estávamos dando conta do recado. Na sexta-feira à tarde meu amigo Francisco me convidou para irmos a uma festa que aconteceria em um município a cerca de 22 quilômetros de onde estávamos. Meu pai aconselhou a não ir pois a distância era longa e volta seria perigosa. Francisco tranquilizou e disse que iríamos com a picape de seu pai e que a festa não terminaria tarde pois era apenas uma pequena confraternização entre amigos da faculdade, e meu pai senhor José acabou concordando. Confesso que fiquei eufórico com a ideia de ir numa festa, pois até então, eu só tinha ido em forró da praça ali mesmo povoado. Saímos de casa lá por volta de 5h30 da tarde. Francisco me deu um par de roupa dele, pois eu não tinha nada para usar e também me emprestou um par de botas, mas teve o cuidado de me dar algo que os amigos dele não reconhecessem como dele, para que eu não ficasse envergonhado. Ele ia pelo caminho me dizendo que eu ia gostar dos amigos dele e que está torcendo para que a moça que ele gostava também estivesse na festa, já que ele a convidou mesmo ela não sendo da faculdade. Quando chegamos já havia bastante pessoas, Francisco me apresentou a todos e eu pude perceber que eram boas pessoas, mas foi então que os olhos meu amigo Francisco brilharam, e eu pude ver o motivo daquele brilho, pois no salão entrou a moça mais bela que eu já tinha visto, morena, de longos cabelos negros lindos e olhos verdes. Meu amigo disse quase gaguejando: "É ela minha amada Vitória", e junto com ela estava sua prima Beatriz, também muito bonita, mas não igualava a beleza de Vitória. Eu fui apresentado às 2 aquela noite, e pude dançar com uma das moças mais bonitas da festa. Foi por volta das 22 horas aquele sujeito entrou no salão todo maltrapilho e mal cheiroso. Ele pediu algo para comer, deram-lhe para ele quitutes e um copo de refrigerante, e depois pediram para que ele saísse do local pois era uma festa somente para convidados. Aquele homem permaneceu ali e por mais que pedissem ele se recusava a sair. Eu estava do outro lado do salão junto de Francisco e das meninas e vi a hora que a confusão começou. Eu, um rapaz corpulento na época, e querendo chamar a atenção das garotas, coloquei o sujeito para fora. Vitória e Beatriz logo vieram para ver a confusão. Foi nesse momento que aquele sujeito asqueroso colocou os olhos em Vitória e disse que ela tinha um cheiro delicioso, que dava água na boca. Vendo isso, Francisco partiu para cima do sujeito e começou a lutar com ele. Precisei entrar novamente na briga pois meu amigo estava levando a pior. Demos uma surra naquele homem, que saiu dizendo que nos matéria, virou as costas e caminhou em direção ao matagal que havia do outro lado da rua. Voltamos para o salão, mas em seguida resolvemos ir embora pois meu amigo estava com as roupas manchadas de sangue. Nos despedimos de todos e fomos embora. Cerca de uns 20 minutos depois que pegamos a estrada Francisco notou uma movimentação no matagal. A princípio não comentamos nada, mas eu percebi que ele havia aumentado a velocidade. Pedi para ele diminuir um pouco antes que sofrêssemos um acidente naquela estrada escura e esburacada. Foi então que ele disse que havia alguns quilômetros que estávamos sendo seguidos por alguma coisa por dentro do mato e pediu para que eu pegasse uma espingarda atrás do banco e um revólver no porta-luvas. Depois de me certificar que estavam municiados, Francisco parou a picape e descemos com as armas engatilhadas apontando em direção ao mato mas nada podemos ver. Francisco disparou 2 tiros com a espingarda mas nada aconteceu. Continuamos a olhar para o mato mas nenhum movimento aconteceu. Subimos novamente na picape e retomamos nosso caminho. Francisco chegou a dizer que talvez estivesse imaginando coisas, mas de repente pelo espelho retrovisor pude ver uma enorme criatura correndo atrás da picape. Gritei para Francisco acelerar o carro, mas quando mais acelerávamos, mas a criatura também aumentava sua velocidade para nos acompanhar. Foi quando o farol de um caminhão que vinha no sentido contrário clareou aquela criatura.
e o caminhoneiro deu uma buzinada tão alta que ela saltou para o meio do mato. Tenho certeza que aquele motorista teve o que contar para sua família quando chegou em casa. Só faltava pouco para chegarmos em casa e graças a Deus aquilo parou de nos seguir. Provavelmente ficou desnorteado com o som daquela buzina. Quando chegamos em casa meu pai estava preocupado me aguardando. Contamos a ele o que ocorreu, ele falou que estava sob efeito de bebida. Francisco disse que não havia bebido naquela noite, pois ele não costumava beber antes de dirigir. Minha mãe, que ouviu tudo do quarto, disse que aquilo era um lobisomem. Eu e Francisco nos olhamos e dissemos que só poderia ser mesmo, pois era muito rápido para o seu tamanho, mas devido à escuridão da noite não conseguimos ver direito. Não contamos sobre a briga, pois não ligamos uma história na outra. Convence o Francisco a pernoitar em casa e fomos dormir com aquela história na cabeça. Logo depois do café da manhã fomos para a fazenda do meu amigo e de longe nós podemos ver 2 carros diferentes na porta da casa grande. Ao se aproximar Francisco reconheceu o pai e os irmãos de Vitória. Meu coração quase saltou pela boca quando eu vi um lado deles Beatriz e pude perceber um leve sorriso em seus lábios quando ela me viu saltar da picape. O senhor Genivaldo, pai de Vitória, foi logo perguntando de sua filha para o Francisco, e disse que se ele houvesse desonrado a moça que ele teria que casar. Meu amigo não entendeu nada e foi logo perguntando o que estava acontecendo. Foi quando Beatriz contou que, assim que saímos da festa Vitória foi atrás de Francisco para declarar o seu amor pelo rapaz. 1 hora já tinha se passado, mas Beatriz não estranhou a demora da prima, pois pensou que ela estava com o rapaz, até que o pessoal começou a ir embora da festa e foi aí que então foi atrás da prima e não a encontrou. Imaginando que Vitória tivesse ido embora com a gente, Beatriz foi embora para sua casa, e de manhã foi acordada pela mãe, que queria saber aonde estava sua sobrinha. Após ouvirmos tudo, explicamos que viemos para casa e não vimos Vitória após sairmos da festa. Foi então que o desespero tomou conta de todos. Não mencionamos o que aconteceu na estrada para não passarmos como loucos. Logo foi organizado o grupo de buscas e começamos a procurar nos arredores do local da festa. Procuramos durante todo o dia e o começo da noite, mas não encontramos nenhum sinal da moça. Na manhã do dia seguinte as buscas recomeçaram e quando estávamos embarcando na picape eu, o Francisco e mais 6 funcionários da fazenda notei na mata aquele sujeito da festa nos observando. Eu pensei estar vendo coisas e durante a viagem até a fazenda do pai da Vitória comentei com meu amigo que pensei ter visto o sujeito da festa nos observando. Francisco parou a picape e perguntou por que eu não havia dito antes. Ele pediu para que 3 dos homens levassem a picape até a fazenda do pai da Vitória. Contou por alto o que aconteceu na festa e pediu para contarem para o pai da moça. Então começamos a voltar a pé para a fazenda por dentro do mato para podermos ter maior chance de pegar o sujeito desprevenido, e quando chegamos no local onde eu pensei ter visto um homem podemos confirmar que realmente alguém esteve ali, pois o mato estava amassado. Recomeçamos as buscas naquele local. Isso era por volta das 9 horas da manhã e por volta das 10 horas chegamos em uma clareia e ao longe podemos ver uma espécie de gruta que nunca imaginamos que pudesse existir naquele lugar. Como ficava fora do território da fazenda do seu Genivaldo, deixamos 2 homens de guarda no meio do mato e dissemos que só era para chamar se fosse necessário e entramos em 3 na gruta. Fomos em silêncio cada vez mais para dentro daquele lugar. Foi quando começamos a ouvir um choro bem baixinho e Francisco logo reconheceu como sendo o choro de sua amada. Corremos em direção ao choro e encontramos Vitória amarrada e amordaçada. Quando ela nos viu começou a chorar ainda mais e quando tiramos a mordaça ela gritou para que saíssemos logo dali antes que aquela coisa voltasse. Perguntei a ela do que coisa estava falando. Ela respondeu o homem da festa. Nessa hora ouvimos tiros disparados do lado de fora e nós 4 corremos para a saída. Quando chegamos lá fora, encontramos aquele homem dominado pelos 2 rapazes que deixamos lá. Vitória começou a chorar e implorar para irmos embora dali, mas estávamos tão revoltados e batemos naquele sujeito até ele ficar todo ensanguentada e desmaiado. Então deixamos 2 homens de guarda enquanto levarmos Vitória para a fazenda, com a ideia de voltar com a polícia para prender aquele cara. No caminho para a fazenda encontramos o pai e os irmãos de Vitória, junto com outros homens incluindo os 3 que seguiam na picape. Pedimos que alguns homens acompanhassem a família até a fazenda para que Vitória fosse cuidada e voltamos até onde havíamos deixado aquele homem. Chegando no local, qual foi a nossa surpresa ao saber que aquele homem conseguiu fugir, mas não antes de ter deixado os homens bastante feridos e perplexos com a força daquele sujeito. Na verdade ele não desmaiou e sim fingiu um desmaio para que pudesse ficar ali com menos as pessoas para conseguir fugir. Os homens contaram que uns 15 minutos depois que nos afastamos aquele homem saltou sobre eles, e, como foram pegos de surpresa não tiver tempo de sacarem as armas e reagir. Antes de fugir para a mata o homem disse que voltaria e que mataria os 3, eu, Francisco e Vitória.
Quando voltamos à Fazenda Vitória, contou que quando foi no estacionamento os rapazes já tinham ido embora e que do nada aquele homem saltou sobre ela e a arrastou para o mato, amarrou e a amordaçou e em seguida correu em direção à estrada. Vitória ficou lá no meio do mato por um bom tempo. Ela tentou se libertar, mas foi em vão e de repente surgiu em sua frente um enorme animal, todo deformados, corcunda e com aparência de algo que vinha do inferno, pelos nas costas, cabeça de cão, braços longos e enormes garras. Ele ficava rodeando ela. Parecia se divertir com o medo que ela estava sentindo, e, de repente aquela criatura ficou de pé em duas patas. Com a claridade da lua Vitória percebeu que da cintura para baixo aquela criatura parecia ter sarna, pois quase não havia pelos, inclusive ela pode ver as genitálias daquela coisa. Foi aí que ela percebeu que se tratava de um lobisomem. Aquilo se aproximou e ficava lambendo seu rosto com a expressão de prazer ao ver o pavor no rosto da moça. Ela sentia seu bafo fétido e aquela baba correndo em seu rosto. Quando o dia estava amanhecendo, aquela criatura começou a se contorcer e se transformar naquele homem da festa. Vitória começou a chorar e não conseguia mais contar o terror que ela passou. Provavelmente depois de ter amarrado ela, ele foi para a estrada perseguir a picape e depois que foi atrapalhado por aquele caminhão ele voltou para aterrorizar a Vitória. Achamos por bem não falar sobre as ameaças aquele sujeito fez para não deixar ela mais assustada ainda. Depois daquele dia animais começaram a aparecer mortos tanto nas fazendas de Francisco quanto na chácara de meu pai. Em um sábado pela manhã Francisco apareceu em minha casa dizendo que seus funcionários atiraram em uma criatura que estreitava a casa grande naquela madrugada e que pela descrição só poderia ser a criatura das trevas. Depois dos tiros a matança de animais parou por pelo menos uns 4 meses. Chegamos a pensar que os tiros haviam tido a fera e que ela havia morrido. Nesse meio tempo eu comecei a namorar na Beatriz e Francisco sua tão adorada Vitória. Eu tinha na época 4 cachorros da raça Doberman, 3 machos e uma fêmea. Eles eram antissociais. Os únicos que se aproximavam deles era eu e o meu pai. Certa noite eu estava na área de casa quando eu vi em meio ao pequeno pomar que possuímos um vulto negro e muito grande. Reconheci aquela criatura como a mesma que nos perseguiu na estrada. Fingi que não a vi, dei a volta na casa e fui até o canil que era cercado por telas e arames grossos e soltei os cachorros. Exclamei: busca! Era esse o comando que eu dava quando era para eles atacarem. Eles saíram em disparada mata adentro enquanto eu corria até em casa. Meu pai foi logo perguntando por que soltei as crianças dele. Era assim que ele chamava nossos cachorros. Fui logo dizendo que aquele lobisomem havia voltado. Meu pai pegou a sua arma e eu peguei a minha daqui a pouco. A nossa cadela voltou com uma ferida enorme em suas costas. Se deitou na área e ficou ali chorando. Logo depois outro cachorro voltou ferido. Meu pai colocou os 2 para dentro. Fechamos a porta e ficamos olhando ali pela janela. De repente um dos cachorros foi lançado contra a porta. Minha mãe com o rosário na mão não parava de rezar. Daqui a pouco começamos a escutar passos ao redor da casa. Então eu abri um pouco a janela e coloquei o bico do meu revólver 38 para fora e aguardei um animal ficar na minha linha de tiro. Meu pai destrancou a porta e ficou à espreita. O tiro seria um sinal para meu pai abrir a porta e começar a atirar também, e assim aconteceu. Quando a besta entrou na minha mira atirei. Meu pai abriu a porta e deu 2 tiros. Íamos atirar mais. Foi quando o cachorro que faltava surgiu da escuridão e saltou sobre aquela criatura que já estava ferida e travaram uma luta. Meu pai correu, pegou um facão e gritou para os cães. Juntos eles recuaram. Então aproveitei e descarreguei a arma naquele animal. Meu pai deu vários golpes até a criatura não se mover mais, e acabou aí nosso martírio. O resto daquela noite não dormimos. Pela manhã bem cedo fui buscar Francisco. Ele ajudou meu pai a queimar aquela coisa que já havia voltado à sua forma humana. 2 anos depois eu me casei com Beatriz, e Francisco com a Vitória. Em 1995 minha filha Lívia se casou com Otávio, filho de Francisco e Vitória, estreitando ainda mais a nossa amizade. Tudo que vivemos naquele tempo nunca mais saiu de nossas lembranças e contamos essa história todas as vezes em reuniões de família.